Urgente. A Polônia isolou a Europa da Rússia e da Bielorrússia. Lukashenko tem 48 horas. Uma mobilização de emergência ocorreu em Minsk. Varsóvia desferiu um golpe de força que paralisou Belarus e a Rússia. Pânico em Minsk. Lukashenko deu o alarme. Choque! A guerra civil na Federação Russa começou. Os migrantes estão derrubando a cadeira debaixo dos pés de Putin. A Rússia explodiu por dentro. Um passo rumo ao abismo. A Rússia está na zona da morte. A sensação do século. A Ucrânia voltou a ser uma potência nuclear. A Europa está transferindo secretamente armas apocalípticas para Kiev. Putin está literalmente derretendo de horror. A contagem regressiva final. O Kremlin está na mira. Aconteceu aquilo que Moscou mais temia. Na frente sul, o Kremlin treme. Defensores ucranianos iniciam o fogo. O exército de Putin queima vivo. A Ucrânia entra na reta final. A seguir, no ponto quente. A cortina de ferro se fechou. A Polônia bloqueia a Rússia e a Bielorrússia. Lukashenko anunciou histericamente a mobilização. Varsóvia desferiu um golpe devastador que os ditadores jamais imaginaram, nem mesmo em seus piores pesadelos. Tumulto em Minsk. Lukashenko perdeu a paciência. Veja todos os detalhes. A Polônia emite uma declaração contundente e reforça a fronteira. No oeste da Bielorrússia, reservistas estão sendo convocados urgentemente. Coincidência? Devemos contar apenas conosco. Não devemos depender de ninguém. Já disse pela quinta vez, não temos amigos no mundo. Não temos. Homens na Bielorrússia começaram a receber convocações em massa. Eles são levados no mesmo dia, sem tempo para se prepararem. Além disso, ainda confiscam os telefones. Então, como relatam os familiares, o contato com os convocados é imediatamente perdido. Bem, eu, claro, ficaria preocupada com isso. A principal diferença é justamente que isso nunca tinha acontecido antes, certo? E, na verdade, os fóruns bielorrussos explodiram justamente porque isso nunca tinha acontecido antes. E as pessoas perguntam umas às outras, por exemplo, se isso está acontecendo em alguma região. E aí, como está com vocês? Isso também está acontecendo aí, né? Ou seja, né, a primeira pergunta que todos fazem uns aos outros é: isso está acontecendo agora em toda a Bielorrússia ou ainda está restrito a algumas regiões do país? Oficialmente, é claro, eles chamam isso de verificação da prontidão de combate. Nenhuma mobilização. Mas na Rússia, tudo também começou com convocações e inspeções. Bem, eu diria em primeiro lugar que é o encobrimento de informações, né? Ou seja, de fato, a pessoa é imediatamente levada, imediatamente arrastada para algum lugar e o telefone é confiscado para que ela não possa avisar ninguém e o que acontece com ela depois, né? Esse fechamento máximo das informações é justamente o ponto que deve nos preocupar especialmente, porque realmente não entendemos o que vai acontecer com as pessoas depois. O que é interessante é a convocação de reservistas justamente nas regiões ocidentais do país, ou seja, perto da Polônia. Lá também existe uma área estrategicamente sensível da Europa, o corredor de Suwałki. Coincidências demais em um só lugar. Um trecho bastante estreito entre a região de Kaliningrado e a Rússia. Parcialmente, na verdade, o ponto mais forte, Suwałki, fica perto da fronteira entre a Polônia e a Lituânia. A largura ali, se não me engano, é de uns 40 quilômetros, ou seja, né, realmente bem pequeno. E por isso, se concentrar forças suficientemente sérias ali, sim, é possível abrir rapidamente, um corredor terrestre para a região de Kaliningrado. Paralelamente, a Polônia declarou sobre as 48 horas. É exatamente esse o tempo que eles precisam para minar completamente a fronteira com a Bielorrússia e a Rússia. Hoje, dia 20 de fevereiro, o país saiu da Convenção de Ottawa e agora tem pleno direito de minar suas fronteiras. Mas será que as movimentações bielorrussas podem estar relacionadas às ações da própria Polônia? Apesar de até agora vermos apenas ataques híbridos, isso não significa que amanhã não possa acontecer um ataque real, de fato quente. Por isso, claro, eu consideraria essa história de mobilização como uma ameaça real de possível ataque. E, consequentemente, já que são necessárias mais de 48 horas para minar, é hora de começar a minar. Recentemente, Lukashenko também ordenou uma verificação em grande escala da prontidão de combate das Forças Armadas. As unidades militares treinaram tudo de acordo com o programa completo. Não estamos trabalhando para avaliação, mas sim para estarmos prontos para defender nosso país, nossos interesses nacionais, nossa soberania, nossa República da Bielorrússia. E agora estão convocando reservistas com urgência. Então talvez isso seja apenas parte do teste de Lukashenko? Certamente, na minha opinião, isto parece ser um sinal para os Tsapitov, mas...
Você não deve interpretar isso apenas como um sinal. Acho que isso deve ser encarado como uma ameaça militar concreta. E aqui Moscou aparece novamente. Como poderia ser diferente? A influência quase total do Kremlin faz da Bielorrússia não apenas uma aliada, mas um verdadeiro trampolim para provocações contra a OTAN. O momento, falo abertamente, é quase de guerra. Basta lembrar a declaração sobre o Oreshnik no território da Bielorrússia. Além disso, as primeiras posições do complexo de mísseis Oreshnik já foram instaladas. Ele está conosco desde ontem e já está entrando em serviço de combate. Ou a informação de que a Rússia está usando o território bielorrusso para atacar a Ucrânia e pressionar os países europeus. Operadoras de jatos russos atuam na Ucrânia, inclusive a partir da Bielorrússia. A comunicação para os ataques está sendo mantida a partir do território da Bielorrússia. A Rússia usa Belarus como campo de testes para chantagear a Europa. No entanto, Minsk declarou que não pretende entrar em conflito com os países ocidentais. Mas é improvável que um ditador do Kremlin dê ouvidos ao segundo, o ditador da batata. Quanto ao envolvimento na guerra, eu duvido, porque, na minha opinião, todas essas decisões ainda são tomadas pelo próprio Lukashenko. E, por enquanto, ele quer manter sua liberdade de manobra, inclusive para seus possíveis relacionamentos com Trump. Certamente, Lukashenko vai fazer algum tipo de bravata, vai fingir perigo. Mas não se pode dizer que ele está totalmente sob o controle de Putin. Isso não é verdade, mas isso não impede realmente de realizar e preparar provocações. A Lituânia acompanha atentamente o desenrolar dos acontecimentos na República e declara que, por enquanto, não há motivos para pânico. Mas a Rússia claramente tem seus próprios planos para a Bielorrússia. Afinal, as constantes sondagens nas fronteiras da OTAN e o teste da reação dos vizinhos são uma estratégia sistemática e um teste à paciência da aliança. O sul está em chamas. As forças ucranianas chegaram à reta final, uma fritura infernal dos ocupantes, onde a ocupação bate. A contagem regressiva de fogo começou. Os defensores ucranianos criaram um verdadeiro apocalipse para o exército de Putin na frente sul. Isso não é apenas um avanço, é uma destruição total. Veja os detalhes. As tropas de assalto aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia oficialmente partiram para o ataque. A declaração correspondente foi publicada na véspera pelo Comando das Tropas Aerotransportadas. Assim, de fato, o Estado-Maior desmentiu os rumores e declarou abertamente: a Ucrânia está avançando. A principal tarefa das unidades é frustrar os planos dos ocupantes de avançar nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia, bem como derrotar o agrupamento inimigo e expulsá-lo para além da fronteira de Dnipropetrovsk. De fato, hoje podemos dizer que a atividade contra-atacante das forças de defesa ucranianas está presente na direção de Huliaipole, está presente hoje na direção de Stepnohorsk, e não só, não é apenas a Frente Sul, não está longe de ser só isso. Por isso, é evidente que a Ucrânia ela está utilizando os recursos, as reservas que temos, as oportunidades que se abriram, inclusive com a introdução de certo caos, como os desligamentos do próprio Starlink. Ao mesmo tempo, vários analistas militares observam que a Rússia está, aos poucos, se recuperando. Para os locais de avanço das Forças Armadas da Ucrânia, foi decidido em Moscou transferir as reservas que estavam sendo preparadas para a ofensiva da primavera. Além disso, os ocupantes também tentam, em parte, restabelecer uma comunicação confiável na linha de frente. No entanto, até agora, nenhuma dessas medidas trouxe resultados significativos. Existem várias razões principais para o sucesso dos ataques ucranianos. Entre elas, estão o desligamento do Starlink, que resultou na perda de comunicação estável para os militares russos e o esgotamento geral das tropas de Putin nesse setor da linha de frente após ataques contínuos e prolongados. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia também aproveitaram as condições climáticas, o mesmo nevoeiro que anteriormente já havia favorecido os militares russos em algumas ocasiões. Outro fator fundamental para o sucesso ucraniano foi a preparação dos militares russos do outro lado da linha de frente, ou melhor, a sua quase total ausência. Mas vou dizer diretamente: 80% são tropas despreparadas. São aqueles que eles reuniram de várias aldeias sob diferentes pretextos: mobilização, recrutamento e pressão. E, consequentemente, os lançam diretamente para o combate. Conversas sobre a libertação de centenas de quilômetros do território ucraniano foram confirmadas pelos militares. O porta-voz do Sul, Vladislav Voloshin, afirmou que já foram libertados mais de 300 quilômetros quadrados e o avanço continua.
As forças ucranianas estão contra-atacando em uma ampla frente, aproximadamente de 30 quilômetros desde Varvarovka até Ternovatoye. Se em toda essa extensão a área for limpa dos militares russos que conseguiram se infiltrar, teremos exatamente 300 quilômetros quadrados. O comando observa que as informações sobre o avanço das Forças Armadas da Ucrânia são divulgadas com atraso, para não comprometer as operações como já aconteceu no passado. Mas mesmo o que já foi divulgado publicamente permite fazer previsões cautelosas de que os sucessos das forças de defesa ajudarão a frustrar a grande ofensiva de primavera de Putin. Sobre isso, pode-se dizer que a Ucrânia, e novamente sem me adiantar, porque a segurança da operação militar que está sendo realizada hoje é prioridade, conseguiu, na minha opinião, pelo menos até agora, fazer ajustes na condução da operação ofensiva russa em Zaporizhia e Orikhiv. E aqui realmente é o caso de colocar reticências. Como já foi mencionado anteriormente, excelentes resultados estão sendo demonstrados não apenas pelas unidades de assalto das Forças Armadas da Ucrânia, mas também pelas forças dos sistemas de drones, que continuam aumentando as perdas do inimigo. E o fato de que os ocupantes são forçados a recuar também desmascarou mais um mito da Federação Russa. As pessoas lá, afinal, têm o hábito de acabar. Se ele tivesse feito isso, já teria desperdiçado mais 500 mil, o que não há nenhum, em todas as direções. E Pokrovsk já teria entrado há muito tempo e já teria entrado. Em Guliáipole e Zaporizhia houve progresso, mas parou por aí. Ele não esconde recursos como pensam, eles simplesmente não existem. Preparar, realmente. Aliás, o comandante-em-chefe Alexander Sirski também confirmou em entrevista ao Le Monde que a guerra na Ucrânia saiu de um impasse. Segundo o Estado-Maior, a frente começou a inverter o seu curso e nos últimos dias tem ocorrido até 50 confrontos armados diários nas direções de Guliáipole e Alexandrovsk. A Rússia virou um inferno. Putin ativou a máquina da morte, caçando pessoas. Um inferno nas ruas. O Kremlin está em chamas. A explosão interna é o começo do fim da Federação Russa. A Rússia pegou fogo e esse incêndio já não pode ser apagado. Nas ruas começou algo de gelar o sangue. Veja os detalhes. Putin declarou 2026 como o ano da unidade do povo na Rússia. Mas o que foi o mais importante? Havia um respeito profundo e infinito por todos os povos que faziam parte da Rússia. Um total respeito à sua rica cultura e às suas tradições ancestrais, assim como aos seus mais elevados valores espirituais. Ao mesmo tempo, continuam os conflitos interétnicos na Rússia. Imigrantes atiraram uma pedra no deputado da Duma estatal Matveev e agora eles enfrentam mais de 10 anos de prisão em regime fechado. Eu fui testemunha ocular de como 3 jovens, sendo 2 tadiques e um uzbek, espancavam violentamente um homem com paus. Nós decidimos parar o nosso trajeto para tentar impedir aquela ação ilegal. Quebraram a clavícula do meu motorista e eu levei uma pedrada na cabeça, sim. Os deputados da Duma estatal estão indignados que a Rússia gasta demais com os imigrantes. É preciso tirar deles o direito à moradia, à educação e à medicina gratuita. E não permitir que enviem grandes quantias de dinheiro para seus países de origem. Usá-los exclusivamente como escravos e, com o pouco que ganharem, mandá-los de volta. Perdemos 81 bilhões de rublos por causa dos migrantes. E se considerarmos a evasão fiscal no mercado informal, são cerca de 429 bilhões de rublos. Nossas regiões não receberam esse dinheiro. E estamos propondo como prioridade a proibição do sistema de patentes. O princípio dos 3P chegou, trabalhou, se despediu. O deputado Deliagin foi ainda mais longe após o escândalo na região de Penza, onde o prefeito ousou conceder moradia a cidadãos russos não eslavos. Deliagin declarou que é preciso proibir a concessão de apartamentos a muçulmanos por causa de seus valores considerados viciosos. Vou encaminhar meu pedido, inclusive solicitando que seja verificada a concessão de moradia em geral a compatriotas trabalhadores, que incansavelmente nos enriquecem culturalmente com seus valores tradicionais. Porque a poligamia, assim como o estupro de crianças de certo ponto de vista, também é um valor tradicional. Mas os próprios muçulmanos também não ficam para trás. O comandante dos Kadirovitas, Alaudinov, explica por que os russos não podem se casar com garotas chechenas. 500 mil pessoas fazem essa pergunta todos os dias. Sempre a mesma pergunta. Por que uma chechena não pode se casar com um russo? Espere um pouco. Em primeiro lugar, quem sabe se você é russo ou quem você é?
Afinal, quem é você? Em vez de ficar o tempo todo gritando sobre como os chechenos são ruins, isso é para os russos, é preciso aconselhá-los a voltarem às suas próprias tradições. Os guerreiros do TikTok do Akhmad Kadyrov mais uma vez começaram a reclamar que mais um blogueiro da comunidade russa atacou sua honra inexistente e os difama nas redes sociais. Nós, russos, tártaros, chechenos, ossétios, azerbaijanos, georgianos, armênios, avares, cazaques, bielorrussos, calmucos e muitos outros. Nós lutamos e morremos, sofremos ferimentos graves em prol dos interesses do nosso país multinacional, natal e amado, a Rússia. Pedimos à promotoria, ao Comitê de Investigação, pedimos ao Serviço Federal de Segurança e ao Ministério do Interior da Rússia que responsabilizem Max Divnich, que em seu canal no Telegram incita o ódio interreligioso e interétnico. A discriminação continua também nas questões do dia a dia. Além da grosseria no transporte e em estabelecimentos públicos, os chamados não russos também não conseguem alugar moradia. Meu nome é Nur Sultan. Acontece que eu sou cidadão da Rússia e meu amigo é cidadão do Quirguistão. Isso não deve ser um problema. Hoje simplesmente deveriam vir até nós. Para olhar. Nós também podemos ir e dar uma olhada. Não sei, de repente concordam aqueles que vão vir até nós. Bem, provavelmente vão avaliar por dia, então não vai dar certo. Sasha, nem da escola vai dar certo. Eu ligo para os corretores e sempre entendo que preciso, enfim, de uma certa estratégia. Desculpe, eu tenho uma estratégia. Como fazer para conseguir um lugar para morar? Primeiro, o primeiro ponto. O plano é falar o máximo de palavras possível ao telefone antes de dizer o nome, para que o corretor lembre que eu falo sem sotaque. Ele precisa lembrar disso, porque se eu disser meu nome logo de cara, com sotaque, ele vai imaginar o resto de qualquer jeito. Se eu disser, olá, meu nome é Idrak, ele só vai ouvir depois, quero um apartamento. Mas claro, todos os conflitos são esquecidos quando chega a hora da guerra. No front, eles pegam todo mundo e quanto mais, melhor. E a prioridade, naturalmente, é para os recém-chegados. Essa é a nossa tendência, fomos nós que começamos isso. Pegamos como uma batida, registramos e mandamos para lá. Alguns vão, como eu já disse, cerca de 10 mil foram, mas muitos também fogem. Acontece que por mais que Putin fale sobre unidade nacional, na Rússia só aumenta o ódio interétnico, que por mais estranho que pareça, é constantemente alimentado pelo próprio círculo de Putin. Putin saiu do bunker em pânico, a Ucrânia está recuperando a bomba nuclear, o Kremlin está caindo no abismo. O golpe final, isso já é inevitável. Os propagandistas do Kremlin estão se afogando em histeria. O fortalecimento nuclear das Forças Armadas da Ucrânia é a nova realidade. Veja só, armas nucleares estão indo para a Ucrânia. Foi exatamente isso que declararam no Serviço de Inteligência Externa da Rússia. O Reino Unido e a França estão se preparando para armar Kiev com uma bomba nuclear, informou o SVR da Federação Russa. Os britânicos e franceses querem disfarçar a transferência de armas nucleares para Kiev como se fosse um desenvolvimento da própria Ucrânia. Naturalmente, essa informação é uma fake news inventada pela própria Rússia. A informação já foi desmentida tanto pela França quanto pelo Reino Unido. Esta é uma tentativa clara de Vladimir Putin de desviar a atenção de suas ações monstruosas na Ucrânia. Não há um pingo de verdade nisso. Você provavelmente viu hoje de manhã as palavras do primeiro-ministro nas quais ele reconheceu a incrível resistência dos ucranianos. Continuaremos nossos esforços para garantir uma paz justa e duradoura. Aliás, a China também declarou que não possui informações relevantes sobre isso. O ditador também entrou nessa fake news. Putin, para continuar promovendo isso entre as massas, até saiu do bunker para fazer seu comentário. Pois bem, agora isso já está na mídia. E provavelmente são tentativas ou intenções firmes deles de usar. Quem sabe, até algum componente nuclear. Eles provavelmente entendem como isso pode acabar. Agora está chegando informação. Também temos informações operacionais, também nas notícias de hoje. Hoje deve haver, provavelmente, se não deu tempo de ver nada, mas trata-se de uma possível explosão dos nossos sistemas de gás no fundo do Mar Negro. A história já nos mostrou. Se Putin acusa a Ucrânia de algo, significa que ele mesmo planeja fazer isso. Foi assim antes com armas químicas. Primeiro ele garantia ao mundo inteiro que isso era. A Ucrânia planeja atacar a Rússia com armas químicas e, poucos dias depois, soldados russos atacaram as forças armadas da Ucrânia com tais armas. Hoje, a retórica permanece inalterada e a Rússia poderia realizar uma provocação nuclear.
Todo o círculo íntimo de Putin já está ameaçando Kiev com um ataque nuclear e o mundo com uma guerra nuclear. Por exemplo, Medvedev. E a França vai transferir tecnologia nuclear para a Ucrânia. Nós entendemos perfeitamente bem o que isso pode acarretar. Esse é o caminho direto para uma guerra mundial. E as consequências de tais ações já mencionamos repetidamente. Tudo isso é bem conhecido. No entanto, esses jogos continuam acontecendo. O Conselho da Federação pede à ONU e à AIEA uma investigação sobre a intenção do Reino Unido e da França de envio a Kiev. Dispositivos explosivos nucleares. Mas, segundo especialistas, isso é um jogo bastante real dentro do processo de negociação. Mas, na verdade, como a causa mais provável dessa retórica nuclear, especialmente no contexto do término e da não prorrogação do Tratado START III, que expirou em 5 de fevereiro, está o fato de que a Federação Russa agora quer prolongar o processo de negociação e não está disposta a aceitar aquilo que os Estados Unidos da América, por iniciativa da Ucrânia, estão exigindo de nós neste momento. Sem dúvida, trata-se de um encontro em nível de líderes, porque vemos que o subgrupo político, na essência, mantém o status quo. Como podemos ver, Putin não gosta nem um pouco da ideia de se encontrar com Zelensky. Além disso, isso não é vantajoso para o ditador. Ele seria obrigado a cumprir os acordos e isso não faz parte de seus interesses. Por isso, agora ele faz de tudo para ter vantagem na mesa de negociações e adiar o próprio processo de negociação. Os russos sempre agiram assim. Quando eles não querem algo, inventam um fator externo. Recentemente, isso foi uma mitologema, como se os russos tivessem sido atacados na residência em Valdai. Enfim, a Rússia já usou esses métodos mais de uma vez. Além disso, é uma maneira bastante tola de agravar ainda mais as já difíceis relações entre o Reino Unido e o Zeubotsauá. Além disso, isso pode desmoralizar ainda mais a população ucraniana. É nisso que os serviços secretos russos apostam muito. E é difícil acreditar que uma sensação nuclear dessas tenha sido publicada por acaso justamente no aniversário do início da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Assim, Putin encerra a pergunta para seu povo: por que está demorando tanto? A Rússia alega que componentes nucleares podem ser importados para a Ucrânia, para que Kiev pudesse criar armas nucleares em seu próprio território. E é bem possível que a Ucrânia recupere seu status de potência nuclear, pois poderia criar seu próprio arsenal nuclear com base nesses componentes. Essa seria uma boa opção no contexto da garantia da segurança, ou seja, da subsequente não agressão da Federação Russa. Isso certamente seria bom. Mas, em qualquer caso, essa garantia de segurança só seria implementada depois que fosse possível alcançar um cessar-fogo, ou seja, uma trégua abrangente com a participação dos Estados Unidos no monitoramento, a formalização de um contingente de paz por parte dos países da coalizão interessados e assim por diante. Ou seja, para que possamos falar sobre a colocação de armas nucleares estrangeiras no território da Ucrânia, elas também precisam, consequentemente, ser protegidas e garantir sua própria segurança. Mas ainda há um porém. O alto custo para a guarda e manutenção dos mísseis nucleares. Em tempos de guerra, isso é muito caro para a Ucrânia. O controle internacional e o próprio governo ucraniano negam a intenção de restaurar o status nuclear. Portanto, conversas sobre armas nucleares para a Ucrânia são impossíveis e só servem para Putin, que tenta manipular o mundo inteiro. Moscou em chamas. A Operação Vingança por Kiev está em ação. O céu sobre o Kremlin está despedaçado. Sensação! Este é o início da grande retaliação. Tartaristão em chamas. O objeto principal foi destruído. Nossos drones desferiram um golpe devastador no próprio coração da retaguarda russa. Quem será o próximo? Olhar. Explosões brilhantes no Tartaristão. Visitantes na capital da Federação Russa. E um apagão interminável em Belgorod. Parece que as coisas estão realmente indo conforme o planejado. Será que era isso que Putin queria? Um ladrão deve ir para a prisão. Existem nuances. Explosões em locais totalmente inesperados, a 1.200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Tartaristão
Uma das principais regiões petrolíferas da Rússia foi alvo de ataques com drones. Queima muito melhor ali naquele ponto, isso mesmo. Estamos falando da estação de bombeamento de petróleo de Kalikinskaya, um dos nós principais do sistema de gasodutos russo. Esta é uma das principais estações de bombeamento de petróleo no território da Federação Russa, que realiza, respectivamente, o bombeamento e a triagem de produtos petrolíferos para posterior transporte pelo oleoduto Druzhba. Ou seja, é um componente fundamental do oleoduto Druzhba. Belgorod também tem sua própria atmosfera e, aparentemente, os moradores locais não gostam muito dela. Está tudo escuro na cidade. Moscou é uma cidade onde decisões importantes são tomadas. Uma cidade que durante anos foi considerada inacessível. E agora os drones estão cada vez mais visíveis nos céus da capital. Moscou está paralisada. O céu está fechado. 100 drones das Forças Armadas da Ucrânia transformaram a capital de Mordor em uma zona de pânico. Enquanto os vantes impõem ordem total na Rússia, a Ucrânia continua recebendo apoio dos aliados. Só que, em 2026, a Alemanha planeja transferir o sistema de mísseis antiaéreos Iris-T e o sistema antiaéreo Skyranger 35. Podemos dizer que a Alemanha é um parceiro militar técnico-chave das forças de defesa da Ucrânia. Vale destacar o fornecimento de sistemas de mísseis antiaéreos da Noruega. Os avançados sistemas de mísseis antiaéreos NASAMS são amplamente considerados como alguns dos melhores e mais eficazes de todo o mundo. Mas a Ucrânia não só recebe armas dos aliados, ela também está ampliando a cooperação na produção de armamentos. A França anunciou recentemente a expansão de sua parceria com a Ucrânia na área de utilização de drones. Eu vim também a Kiev para tentar trabalhar com o Ministério da Defesa em áreas muito inovadoras. Por exemplo, por meio de drones. Acho que voltaremos a esse assunto. Precisamos urgentemente construir uma parceria estratégica completa na área de drones em um prazo muito curto. Este ano, a Ucrânia receberá cerca de 10 mil drones de ataque. Todos esses produtos são fruto de uma produção conjunta ucraniano-alemã. Até o final do ano, está previsto abrir mais 10 empreendimentos conjuntos semelhantes. Já estamos comprando tudo o que podemos em termos de drones. Já estamos treinando nossos soldados e vamos aprimorar nossos esforços todos os dias para sermos melhores na questão dos drones, porque isso faz parte do futuro, faz parte da guerra do futuro e, na verdade, já é o presente. A Ucrânia está rapidamente aumentando sua própria produção de armamentos e drones. Um dos avanços mais notáveis é o desenvolvimento dos próprios mísseis de cruzeiro chamados Flamingo. Mas Kiev não está parada e já está abrindo oportunidades para exportar sua própria produção militar. Claro, em primeiro lugar, atendendo às necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. A principal direção dessa cooperação são os países bálticos, o norte da Europa, a Alemanha e o Reino Unido. Os países europeus e os Estados Unidos estão interessados em expandir a cooperação técnico-militar com o lado ucraniano. E é bastante notável a expansão do mercado consumidor sobre armas ucranianas, em primeiro lugar sem pilotos. Ninguém sabe quanto tempo a guerra vai durar. Só uma coisa é certa: a Rússia de Putin jamais alcançará seus objetivos. As forças armadas ucranianas certamente expulsarão os intrusos indesejados de sua terra natal. Choque, Odessa é uma armadilha mortal para Putin. O Kremlin declarou uma nova guerra relâmpago. O novo Sul preparou uma recepção infernal. Kiev em 3 dias vai parecer um conto de fadas. A Ucrânia preparou uma surpresa, tornando o Mar Negro uma cova para os ocupantes. Veja o que espera a Rússia. A joia do sul da Ucrânia está se preparando para uma defesa em círculo. Nós, no momento, estamos nos preparando muito seriamente para a defesa circular da cidade de Odessa. Estamos preparando toda a região de Odessa para a defesa circular. Não se trata de uma preparação formal, mas de uma defesa cuidadosamente estruturada, tanto por terra quanto pelo mar.
Está sendo montado um sistema de defesa multinível projetado para diferentes cenários, desde ameaças de sabotagem até tentativas de ofensiva em grande escala. A defesa está sendo formada ao longo de todo o perímetro. Estão sendo criadas valas antitanque, barreiras de engenharia, obstáculos discretos e as chamadas zonas de morte. Áreas onde, em caso de invasão, o inimigo ficará sob intenso controle de fogo. É um sistema muito poderoso e extenso. Ninguém vai entrar aqui facilmente. Isso será simplesmente impossível. Hoje, qualquer operação ofensiva dos russos, seja por terra, ar ou mar, é simplesmente impossível. Os russos não têm nem recursos, nem forças ou meios adequados para realizar tais operações ofensivas. Paralelamente, o componente de resistência nacional também está sendo fortalecido. Nas comunidades da região de Odessa estão sendo preparados milhares de voluntários moradores locais que estão passando por treinamento dentro do Programa de Resistência Nacional. Isto não substitui o exército nem tenta colmatar as lacunas na mobilização. Trata-se de uma camada defensiva adicional, uma reserva que será ativada se necessário. Hoje, como parte da brava resistência nacional, todos os cidadãos devem se preparar cuidadosamente. E esteja preparado para as diversas questões que possam surgir a esse respeito, com o risco de uma contínua e total repulsão da Federação Russa para a Ucrânia e... Nesse contexto, surge uma questão completamente lógica. Por que Odessa não está reforçando suas fortificações agora? A melhoria da defesa circular de Odessa não indica nem sugere que o inimigo atacará Odessa amanhã. Aprimorar o sistema de linhas defensivas é importante, em primeiro lugar, em um contexto estratégico como esse. Uma região como a de Odessa é muito importante para o país, como um todo, não apenas para o sul da Ucrânia. Consequentemente, isso é o fortalecimento da resiliência da região em condições de guerra, que ainda continua. Para os russos, Odessa não é apenas mais um ponto no mapa. É o maior porto do país, um importante centro logístico e o portão estratégico da Ucrânia para o Mar Negro. As rotas de grãos, exportações e entregas internacionais passam pelos terminais de Odessa. Tudo aquilo que conecta a economia ucraniana ao mundo exterior. São medidas preventivas que estas medidas fortalecem e aprimoram a capacidade de defesa estratégica de toda esta região e da cidade. Consequentemente, trata-se mais uma vez de uma ação para desmoralizar o inimigo, que agora entende perfeitamente que, ao tentar avançar por aqui, ele será inevitavelmente destruído. No entanto, os russos planejam tomar Odessa. Nos planos de Putin está a captura de toda a região de Donetsk até março e abrir caminho para Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv e, finalmente, Odessa. Nas transmissões televisivas, especialistas do Kremlin alegremente dividem o sul da Ucrânia e declaram Odessa como originalmente russa. Apesar da alegada disposição para conduzir negociações de paz, a posição real de Moscou permanece inalterada. O que a Ucrânia tem com isso? Nada. Nem a Crimeia, nem os arredores do Mar Negro. Odessa é uma cidade russa. Se você observar a população de Odessa, mesmo no final do século XIX, a esmagadora maioria é russa. Mais adiante, em algum lugar, 1/3 da população é judia e há muitos gregos. E sabe quem não está lá? Ucrânia. Em geral, não havia nenhuma Ucrânia por perto. Odessa é uma cidade russa. Meu passaporte diz República Socialista Soviética da Ucrânia. E eu nunca tive nenhum tipo de dúvida, angústia ou hesitação quanto ao fato de que Odessa, sim, por si só é uma cidade russa, a terceira cidade do Império, a joia da coroa do Império Russo. Nós, claro, não vamos conseguir preservar Odessa, me desculpe. Depois nós a reconstruiremos do zero. Assim será muito mais fácil. O fato de Odessa. A ideia de que Odessa é uma cidade russa é um grande mito, inventado pelos putinistas para manipular a consciência e justificar suas ambições sangrentas. Afinal, não é segredo para ninguém que a herefia sempre foi obcecada pela Ucrânia. Vamos começar pelo fato de que Catarina nem sequer era russa, ela era alemã. Digamos assim, depois de Ribas era espanhol, Richelieu era quem? Francês. E lá havia italianos nativos, depois de Avalon. Ou seja, os russos não construíram Odessa. A Odessa do século XIX, apesar de ter sido incorporada ao discurso imperial, ainda assim era uma cidade repleta de diferentes nacionalidades.
e incluindo os arredores de Odessa e a própria Odessa, é claro, havia um enorme assentamento de cossacos que começaram a se estabelecer ali a partir do final do século XVIII. Portanto, falar de Odessa como uma cidade russa ainda é uma ideia imposta. Para garantir que qualquer que seja o cenário de guerra, Odessa permaneça para sempre sob o domínio da Ucrânia, os altos funcionários de Odessa estão se preparando intensamente para a defesa da região e da cidade. Isso é tudo. Confira mais notícias bombásticas da linha de frente na próxima edição.